aconteceu um milagre. Tinha mais de um mês que não tinha o meu livro. Nem quem procurou meu livro não achou. Deixa eu ver. Quem procurou, levanta o braço. Quem procurou e não achou. Deixa eu ver, ó, uma porção de gente. Você que procurou e não achou. Na hora que eu estava saindo, que os irmãos chegaram, fui eu que atrasei, gente. Fui eu que atrasei. Os irmãos chegaram na hora. Mas na hora que eles chegaram, chegou junto praticamente com eles a entrega dos livros. Então você que quer comprar o livro Defraudação Emocional, você vai conseguir um milagre, que é comprar esse livro que está... Eu estou sem editora, estou fechando um contrato com uma nova editora, então não tem nenhuma livraria no momento. Provavelmente só daqui a um mês você vai encontrar em alguma livraria. Então aproveita, bem baratinho, como disse o pastor, mais barato que o sanduíche do McDonald's. A palavra de hoje, que eu vou ministrar hoje, nós vamos, pastor, confere de 18, 19 e 20 de maio, não é isso? Essa é a nossa data mesmo, do nosso congresso. Confere aí e me dá um ok. Nós vamos fazer um congresso de santificação nível 1 aqui, em maio. E hoje eu vou dar uma prévia para você. Eu vou ministrar um pouquinho da palavra de abertura do congresso de santificação. E o congresso de santificação é muito impactante, é para crente. Não convida quem não é crente, não, que não vai entender nada do que eu vou falar. Amém? O meu trabalho é para crente. Pergunta por quê? Porque Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. O Brasil está evangelizado. Sabe como é que está o Brasil? Está todo mundo evangelizado. Todo mundo fala amém, glória a Deus, aleluia, está amarrado. Todo mundo fala. Está cheio de programa evangélico na televisão. Todo mundo sabe o que é crente hoje em dia, o que é Bíblia. Só que um monte de gente não quer viver na santidade do Senhor. Então, é um congresso de santificação para a igreja se purificar. Deus me levantou para fazer esse trabalho, porque como eu nasci no mundo, eu vivo uma vida radical, negação desse sistema pelo Senhor, negação do mundão pelo Senhor, e às vezes eu encontrava crente que nasceu na igreja e que ama o mundo. É o espírito de burrice que baixou, o espírito de mula. Meu Deus, a palavra diz que nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Quer dizer, em vez da mente de Cristo, a pessoa recebe a mente do espírito de burrice. Então, o espírito de burrice vai correr, vai bater em retirada. Eu brinco, irmãos, eu falo que é espírito de burrice, mas o nome verdadeiro desse bicho é o espírito da cegueira. Ele cega a pessoa. Está cheio de crente assim. Então, um trabalho para crente. É isso mesmo, né, pastor? 18, 19 e 20. Então marca na tua agenda, 18, 19 e 20 de maio, nós vamos fazer o Congresso de Santificação nível 1. E hoje eu vou ministrar, a palavra que eu vou ministrar no dia 18, que é a palavra de abertura. Quem quiser, tem o DVD, não é CD, só é pouquinho que tem, gente. Só tem uns 80, é pouquinho que é o que sobrou, perdão. Mas quando eu vier em maio eu vou trazer mais, amém? E também com certeza essa palavra que vocês estão gravando hoje vai estar disponível depois se você quiser. De repente você vai querer. Também eu trouxe, mas tem pouquinho, um pouquinho de uma ministração que eu fiz especial para mulheres, lá em São Paulo, na igreja do Jabes de Alencar. E aqui, nesse DVD, eu falo um dos temas, eu misturo um tema que eu falo no culto das princesas, com um tema que eu falo no Congresso de Santificação, no domingo de manhã, que é sobre defraudação emocional, mas é um pedacinho só, uma das 4 formas de defraudação. E eu falo também aqui os 8 sinais que Deus dá. Esse tema eu falo no domingo de manhã no congresso. Você vai ouvir lá no congresso em maio. Os 8 sinais que Deus dá quando o casamento é de Deus. Todo mundo quer saber. Ah, será que esse relacionamento é para casar? Aí eu mostro para você que Deus não é Deus de confusão. Deus sempre dá sinais, é tudo na palavra, os sinais batem com o caráter dele. Já vi gente que quer casar só com o espírito da pessoa. Já vi. Ah, ela é feia, mas ela é tão espiritual, não vai dar certo. Um dos sinais é a atração física, mas eu já vi gente que casa só com o corpo. Mas nós não somos um corpo. Nós possuímos um corpo, moramos em um corpo, mas nós somos espírito. Imagem e semelhança de quem? De Deus. Então nós somos espírito. Preste atenção.
possuímos uma alma e moramos em um corpo, temporariamente um corpo corruptível, porque um dia teremos um corpo transformado. Entenda que tem gente que casa com o corpo, aí depois o que está dentro aparece, aí a pessoa não acredita que eu casei com essa coisa. Aí eu começo a te mostrar os sinais. Deus não é Deus de... Mas quando eu casei ele não era assim, ué. Mas Deus tentou te falar, você que não quis ouvir. Você fica lá, Deus falando você lá, não estou ouvindo. Eu vou explicar para você. Relacionamento que começa beijando de língua. Vai conhecer a língua, né? Mas não vai conhecer o caráter. E a língua não sustenta o casamento, meu bem. É o caráter que sustenta. Vai nessa para tu ver o que vai acontecer. Ai, mas ele beija muito. Vai nessa para tu ver. Vai beijar muito. Depois eu quero ver a língua sustentar. Depois tu olha e fala, mas beijava tanto, mas agora não aguento nem olhar para a cara dele. Agora aguenta, minha filha, agora é de Deus. Casou. Pergunta, Sara, o que é o casamento? Pergunta direito, Sara. O que é o casamento? Casamento não é uma festinha, não. Casamento é um juramento que se faz no altar de Deus. É um juramento no altar de Deus. É um juramento para Deus de fidelidade eterna até a morte para alguém. É para Deus que você jura, não é para o homem. Então, gente, por favor, quando você vier em maio, você convida crente. Os crentes desviados, sabe, uns crentes assim meia boca. É esses que você convida, amém? Quem entendeu, diga amém. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 1. Muito sério que nós vamos falar hoje. O tema de hoje, para quem quiser anotar, eu gosto muito de anotar, por isso eu falo. Governo da alma versus governo do espírito. O governo da alma versus governo do espírito. Eu precisava dos pedestais. Será que a gente consegue? Isso. Coloca aqui para mim, ó. Eu acho que eu vou colocar aqui desse lado, para poder todo mundo ver. Desse lado aqui, ó. 1, 2, 3. Um ao lado do outro, assim. Isso. 1, 2, 3, Puxa ele só um pouquinho mais para cá, porque eu acho que já dá para todo mundo ver. Aí, pronto. 1, 2, 3. Isso. Esse aqui, que vai ser mais alto, peraí. Não, aquele ali vai ser o espírito. Vou deixar esse aqui. Abaixa esse daqui para mim só um pouquinho, ó. Abaixa esse aqui, para ficar na mesma altura desse. Esse mais alto vai ser o espírito. Cada um desses vai representar uma parte de nós. Então, esse aqui vai ser o espírito. Nós somos espírito. Esse aqui vai ser a alma. Abaixa mais um pouquinho esse. A alma, isso, tá bom. E esse aqui vai ser o corpo. Nós somos espírito, possuímos uma alma e moramos aonde? Preste atenção. A palavra de hoje, governo da alma versus governo do espírito. São dois tipos de governo que podem vir sobre a vida de crentes. Como eu lhe falei, se você não é crente e veio ouvir, se você entendeu o que eu vou falar hoje, é porque já existe uma semente no teu coração. Porque eu vou falar para crente hoje aqui. O trabalho é para crente. Hoje, Jesus, ele está ministrando o Brasil de uma forma diferente. Tem pessoas que ficam até chateadas comigo, me mandam convite. Eu quero fazer um evento evangelístico. Eu falo assim, eu não tenho essa direção. Mas você não evangeliza? A Bíblia manda a gente falar de Jesus. Eu falei, meu bem, evangelismo é meu estilo de vida. Eu acordo evangelizando, vou dormir evangelizando. Eu esbarro uma pessoa na rua, eu falo de Jesus. Sentou do meu lado no avião, eu falo de Jesus. Entrei no elevador, eu falo de Jesus. Na loja que eu entro, eu falo de Jesus. Evangelismo é a minha vida. O estilo de vida que eu levo é evangelismo. Faz parte do meu dia a dia o evangelismo. Eu sempre estou falando de Jesus para todo mundo. Essa não é a direção dentro da igreja que eu recebi. Porque o Senhor, Ele está falando sobre o grande mover que está acontecendo na nossa nação hoje. Se nós, crentes, que amamos Jesus, não vigiarmos, poderemos enfrentar uma frieza que muitos países que já tiveram grandes avivamentos, hoje enfrentam. Porque o espírito do não tem nada a ver, entra na igreja. Tem nada a ver, tem problema não. Aí começam a manipular a graça de Deus, e deturpar a graça de Deus, e criar uma doutrina maligna, falsa, que é a falsa doutrina da graça de Deus, falsa graça.
e começam a dizer que, porque está no tempo da graça, pode viver uma vida toda errada, que Deus entende. Não estou entendendo nada da Bíblia. A verdade é a seguinte, a palavra é muito clara quando ela diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então não pense que Deus é bobo, não. No congresso de santificação, a ministração de sábado, estava conversando com o pastor Anderson, ela tem que começar às 5 horas da tarde. Por quê? Porque são 3 horas de estudo sobre sexo e transferência de espíritos. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, Jesus falando de física. Eu vou te mostrar de ponta a ponta da Bíblia, você não vai nem sentir o tempo passar, de tanto conteúdo que tem. Eu vou te mostrar por que as pessoas, às vezes, insistem em ter uma vida secreta sexual. E não estão entendendo que Deus não brinca com esses assuntos. Que o assunto tem um motivo, e eu vou te mostrar os motivos. Tem pessoas, às vezes, de 30 anos de evangelho, quando eu começo a falar sobre esse tema, né, que eu vou falar no sábado no congresso, falam assim para mim, meu Deus, isso não aprendi isso no seminário. Agora recebi um convite lá na Paraíba, eu vou fazer um congresso nível 1 num seminário teológico. Por quê? Porque eles querem que eu fale sobre esse tema. O povo está brincando muitas vezes, achando que Deus entende o meu problema. Meu bem, Deus pode até entender, mas o diabo, ele não perdoa, não. Eu já vi gente falar assim, estava bebendo, estava lá fumando, Deus perdoa. A resposta que eu vou te ensinar a dar para essas pessoas Deus perdoa mesmo, mas o capeta não perdoa não, meu filho. Ele vai, com essa oportunidade que você deu a ele, te arrebentar. Porque o que protege o crente não é a unção, é a santidade. Enquanto ela existe, ela é uma proteção na tua vida. Mas olha, Deus me usou poderosamente. Ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado. Deus usa até a mula, Ele usa qualquer um. Ser usado não significa nada. Pergunta por quê? Porque a glória não é tua, a glória é dele. Ele é o azeite, nós somos só o vaso. O vaso é de barro. Se o vaso cair e trincar, Deus usa vaso trincado, usa facinho demais. Deus usa vaso quebrado. Se não tiver outro vaso, Ele usa vaso quebrado. O vaso quebrou todo, só sobrou uns cacos. Se não tiver mais nenhum para usar, Ele pega um caco, bota azeite dentro do caco e transporta no caco o azeite. Ele usa até ímpio. Já vi Deus usar ímpio, já vi Deus usar gente em pecado. Ele usa quem Ele quer. Por quê? Porque ser usado não significa que estamos sendo aprovados. Não é a glória nossa, não somos nós, somos importantes. Ele usa qualquer pessoa que Ele quiser. Não existe regra para Ele. A glória é toda dele, não é nossa. Tem pessoas que pensam assim, menino, Deus usou fulano. Olha, mas fulano é um homem de Deus, fulano é um homem muito sério. Não quer dizer nada. Você quer saber se está sendo aprovado? Quem quer saber? Quer que eu te mostre onde que vem a aprovação? Quando não tem ninguém vendo e você está sozinho. Ali, quando Satanás passar uma bandeja para você e disser, faz tal coisa. Faz tal coisa que não tem ninguém vendo. Ali o teu caráter vai ser provado. Ali não tem ninguém para te policiar. Ali não tem ninguém para ser tua babá. E ali, sozinho e sozinha, quando você, sem ninguém para te policiar, virar para o diabo e para a oferta do diabo e dizer assim, capeta, sai, eu não vou me render ao que você quer. Nessa hora, o anjo vem com carimbo, aprovado, e te aprova. É nessa hora que você é aprovado. A aprovação, ela não tem a ver com o altar externo. Aqui todo mundo está vendo você no altar. Olha que Deus me usou. A aprovação tem a ver com o altar interno. Somos o templo do Espírito Santo. Dentro de nós existe um altar. Qual é o Deus da tua vida? Quem é que está reinando aí dentro das tuas vontades? Alguém está entendendo? É isso que é ser crente, gente. Ser crente é isso. A maioria das pessoas dentro das igrejas fica envaidecido e quer só ser usado. Eu quero ser aprovada. Mas se Deus me usar, amém.
Ele é maravilhoso, ele usa qualquer coisa, ele usa um vaso trincado, quebrado, inteiro, médio, grande, pequeno. Eu quero é ser aprovada. Eu não estou perseguindo ser usada. Eu não estou perseguindo holofote. Eu estou perseguindo é lá no lugar secreto, é quando eu estou sozinha. Eu estou perseguindo a presença dele que me sustenta quando eu estou só, quando não tem ninguém para me amparar. É isso que eu persigo. É isso que é ser crente. Você entendeu? Não adianta ser crente de aparência. Isso não serve. Porque a verdade vai aparecer. Ela vai transparecer em algum momento, vai pipocar para fora o que está acontecendo dentro de você. Uma hora, gente, a máscara cai. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, tudo que eu vou falar hoje é a essência de uma vida no Senhor. Porque existem 2 governos que você, crente, pode ter sobre a sua vida. Que um crente pode ter. O governo da alma e o governo do espírito. O governo da alma é quando a nossa alma governa a nossa vida. E a nossa alma está, vamos dizer, no controle da nossa vida. É quando nós, crentes, somos governados pela nossa alma. O problema é que na alma operam as nossas vontades. Na alma opera o nosso pensamento, o nosso querer. É na alma que acontece tudo isso. Então, quando nós vivemos debaixo do governo da alma, na verdade, a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso querer está governando a nossa vida. Deixa eu te explicar para você entender como funciona mais ou menos. Nós somos espírito, imagem e semelhança de quem? De Deus. Possuímos uma alma e moramos temporariamente em um corpo. O que é a alma? Pergunta. O que é a alma? Pensa. Tem gente que não sabe. Eu mesma já fui uma dessas pessoas. Pensa que a alma é sinônimo de espírito. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela faz a separação. Ela mostra a diferença entre alma e espírito. Preste atenção para você entender isso. Agora, a alma, em outras palavras, é a mente. É a nossa mente. É na alma que fica raciocínio, pensamento, vontade, memória. Ah, eu estou lembrando quando era pequeno, não sei o que minha avó fazia, aquele docinho lá na casa dela. Alma. Livre-arbítrio opera na alma. Tudo isso é alma. Vontades, desejos, é alma. Alma. Como é que é o crente que anda na alma? A alma daquele crente governa, está no topo da vida dele. Ou seja, ela estabelece uma vida espiritual. Preste muita atenção agora, igreja. De acordo com a alma. A alma é governo, então a alma dita a vida espiritual daquela pessoa. Como é que é isso? Pergunta, gente, como é que é isso? É assim, o crente governado pela sua alma. Ele estabelece relacionamento com Deus de acordo com o que ele pensa. Pensar fica onde? Sentir fica onde? O querer fica onde? O crente que anda na alma, o governo da alma é esse, eu não estou com vontade de ir ao culto. E não vai. Quem governou? Não foi o Espírito. Porque o crente que anda no Espírito é assim: eu não estou com vontade de ir ao culto, mas eu creio na palavra que manda eu congregar, e o meu pastor convocou, e eu não ando segundo o que eu sinto, eu não ando segundo o que eu quero, eu não ando segundo o que eu penso, eu ando segundo o que Deus diz na palavra dele, o que Deus diz através da boca da minha liderança. Eu ando segundo a fé. Eu não sinto, mas eu creio. Aqui opera o sentir, aqui opera a fé. O crente que anda na alma, gente, eu fui uma crente da alma até 2004. Eu amava Jesus, já amava Jesus. Eu era uma mulher de Deus, eu já vivi em santidade. Esse ano estou fazendo 15 ou 16 anos de convertida, eu já perdi as contas. Eu fui a primeira da minha família. Pense na luta. Deus deu a vitória. Ainda está dando muitas vitórias. Agora pense, eu andei na alma. Gente, eu amava Jesus. Eu era uma mulher de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, tá? Em Atos capítulo 1, deixa aberta. Em Atos capítulo 1.
Eu amava Jesus, eu era uma crente santa, eu já fazia tudo certinho. Fala assim, tudo certinho. Fala direito assim, tudo certinho. O que significa isso, Sara? Significa que eu já fazia as coisas certinhas, dentro da palavra. Mas mesmo assim, eu era uma mulher de Deus que amava o Senhor, mas que vivia debaixo do governo da minha alma. Ou seja, como é a vida de um crente que anda na alma? A vida de um crente que anda na alma, presta muita atenção nisso, gente. É a vida de um crente derrotado. Pergunte por quê? Porque a alma não foi capacitada por Deus e nem criada por Deus para governar. A alma foi criada para expressar aquilo que Deus faz em nós, mas não para governo. A alma não foi criada para isso, ela não está capacitada para governar. Quando a alma começa a governar, é derrota atrás de derrota. Pergunta por quê? Porque a alma é mestra em boas ideias. A bichinha tem tanta ideia. Mas a nossa alma tem tanta ideia, a gente tem cada ideia. Agora aquela ideia nasceu aonde? Nasceu na alma ou no espírito? Ah, nasceu na minha alma. Não vai dar certo. Pergunta por quê? Porque Deus não tem obrigação de honrar ideias que nascem na alma de alguém. Deus só honra aquilo que nasce no espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se você é um crente que vive na alma, a sua vida tem sido uma vida de derrota. Todas as ideias que você tem, todos os planos que você tem, se frustram. Por quê? Porque quem está no comando da sua vida não é o Espírito Santo, através do teu espírito humano, é a tua alma. E você ama Jesus, e você está fazendo tudo certinho, mas parece que tudo está errado. E aí, quanto mais você luta, parece que mais derrota você tem. E aí vem um cansaço, porque a alma ela faz isso com a gente. A gente começa a ter vontade de desistir. Quem já sentiu alguma vez vontade de desistir? Eu se pudesse, levantava os pés também agora. Ah, meu Deus, isso aqui é governo da alma. Aquela vontade de desistir que te domina e que te prostra. Aquela vontade de desistir que faz você parar. Essa vontade, quando ela reina sobre você, está sendo denunciado, que a tua alma está te governando. Porque quando você anda no espírito, você pode ter a vontade que for, só que você não vive segundo vontade, você vive segundo o que Deus diz. E aí que eu tô com vontade de desistir, problema da minha vontade, ela vai para a cruz e eu vou continuar. Ué, quem está entendendo? Vou te dar um exemplo bem claro para você entender o que é um crente governado pela alma, um crente governado pelo espírito. Vai ficar fácil para todo mundo agora. Imagine que o crente da alma foi no médico e o crente governado pelo espírito também foi. Aí o crente da alma chegou lá no médico, o médico disse: você está com uma doença tal, isso aqui é só um exemplo, ok, gente? Está repreendido, tá? Só um exemplo. Você está com uma doença tal, essa doença não tem cura, você vai morrer em 3 meses, vamos supor. Aí o crente, não é ímpio não, crente da alma, governado pela alma, fala assim: doutor, eu vou morrer, meu Deus. Aí chega em casa, acabou a vida para ele, se entrega. A alma dele governa ele. Ele vive uma relação com Deus, uma relação com a Bíblia, uma relação com o Senhor, de acordo com o que ele sente e pensa, e o que o médico diz é a verdade para ele. Aí ele tomou aquela palavra do médico para ele, e tomou, irmão. Enquanto isso, um crente governado pelo Espírito foi ao médico, com a mesma situação, e o médico deu o mesmo diagnóstico: você está com aquela doença tal, não tem jeito, prepara tuas coisas, tu vai morrer em 3 meses. Aí como é que o crente governado pelo Espírito reage? Ele olha para o médico: doutor, você não leva mal não, eu sei que o senhor vai achar que eu sou doido. Eu sempre falo que doido não é quem fuma maconha, doido não é quem cheira cocaína, doido é quem sem fumar e sem cheirar e sem beber entra no reteté, o resto é palhaçada. Se você levar uma pessoa viciada numa igreja, sapatinho de fogo, a pessoa nunca mais vai usar droga, ela vai querer ficar ali, porque ela vai perguntar: o que esse povo fumou? É de graça? Não destrói o cérebro, os neurônios? Ainda cura. E ainda cura. Quem é que não quer isso, né? O diabo é um falsificador. Ele tenta produzir os estados alterados que ele viu no céu. Ele tenta inventar uma forma maligna. Imagina, se a pessoa se vicia na cópia falsificada do inferno, imagine quando a gente apresentar o original do céu.
Vai querer, quem entendeu? Vai querer. Amém? Ou não amém? Agora preste atenção no que aconteceu. Esse cara chegou e falou assim: doutor, o senhor não leve a mal não. O médico disse que estava com aquela mesma doença, mas ele é um crente que anda debaixo de que governo? Do Espírito. Aí ele disse: doutor, você não leve a mal, eu respeito muito o senhor, mas não tem jeito para medicina mesmo, né, doutor? Não, não tem. Então, pela medicina, doutor, não tem cura? Não, não tem. Então, doutor, isso não é um caso mais para o senhor. Isso é um caso para o médico dos médicos. Aí o doutor: médico dos médicos? Aí ele: doutor, o senhor não leva a mal não? Mas entre o que você diz e o que a medicina diz, e entre o que Deus diz na palavra, lá em Isaías, ele disse que ele levou sobre si todas as doenças para que eu fosse curado. Entre o que você diz e o que Deus diz, desculpa aí, doutor, não quero lhe ofender não, mas eu vou ficar com o que Deus diz. Valeu? Eu vou ficar com o que ele diz. Então, doutor, você me perdoa, eu não quero lhe magoar nem lhe ofender. O doutor vai rir, vai zombar talvez, ou eu acredito que um educado não vai zombar, mas vai dizer: louco. Mas o crente que anda no Espírito, ele não acredita mais no mundo do que em Deus. O que Deus diz é a verdade. A verdade para o crente que anda no Espírito não é o que ele sente, não é o que ele pensa, não é o que o mundo diz. O crente que anda no Espírito, a verdade para ele é o que Deus diz. Acabou. Se Deus diz, é. Não, mas o médico disse. Tá. E o que Deus diz? E aí, com quem que você vai ficar? O que Deus diz é. Olha para quem está do teu lado. Diga assim: o que Deus diz é. Aí o mundo, o mundo, problema do mundo. Mas o que Deus diz? Deus disse que Ele vai me curar. Essa é a verdade. A fé é crer mais no que Deus diz do que no que o mundo diz. Você tem opção? Com o que você vai ficar? Você precisa escolher com quem que você vai ficar, em quem você vai acreditar. Quem está entendendo, diga amém. Então, preste atenção onde eu vou chegar. Muitas vezes, eu e você chegamos no culto super empolgados, no reteté. E aí chegamos no reteté, cheio de alegria na nossa alma. Então aqui está a tua alma está pulando, saltitando. E você está lá alegre na alma. A alma não foi criada para governo, foi criada para expressar o que a gente sente, principalmente o que acontece no nosso espírito. Só que aí, você chega alegre, de repente, e está lá orando em línguas, de repente, você começa a chorar. Vem uma vontade, fala vontade. De chorar, vontade opera na alma, quem entendeu? Vem uma vontade de chorar. Por que isso acontece? Fala assim: por que isso acontece? Eu vou te explicar, preste atenção. E às vezes é o contrário. Você chega no culto triste, com a alma batida, tuas circunstâncias estão horríveis. O crente que anda na alma, as circunstâncias movem a vida dele. Se tudo vai bem, ele está bem. Se tudo vai mal, ele fica mal. Para o diabo destruir esse crente é mole. Porque o diabo olha: está feliz? Vou criar uma circunstância para tirar o sorriso dele. Quem entendeu? É assim. Só que aquele crente, ele chegou arrasado, com a circunstância triste. Ele tem o direito de expressar a tristeza dele. Todo mundo tem. Nós temos alma para isso. Só que essa tristeza e a circunstância não para ele. Aí ele vem para o culto, chorando. E a Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas. Aí ele vem chorando, semeando, recatalá, a semente, recantará bastante. De repente, no meio do culto, começa a dar uma vontade, fala vontade, de rir, uma vontade de saltar, uma vontade de se alegrar. Ué, mas não tem motivo para rir, circunstâncias destruídas, e o crente começa a cair na unção do riso. Você já viu gente caindo na unção do riso? Quem já viu? Eu já caí na unção do riso.
E geralmente as pessoas que caem na unção do riso, quando é verdade mesmo, não é meninice não, tá? Verdade. Geralmente são pessoas que estão vivendo um momento muito difícil. Porque aquela alegria, ela não brotou na alma. Por que a gente começa a rir? Pergunta por quê? Vou te explicar. Vamos ler. Atos capítulo 1, versículo... Vamos lá. Versículo 4. Jesus deu a dica para a gente viver aqui no governo do Espírito. A gente vai precisar disso aqui. Versículo 4. E comendo com eles, está falando que Jesus estava comendo com os discípulos, depois de ressuscitado, tá? Jesus já tinha morrido na cruz e já estava ressuscitado. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. 5. Porque João, olha o que é a promessa do Pai, ó. João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados agora com o... Não muito depois desses dias. Preste atenção, são duas dimensões diferentes. No congresso, eu vou ministrar essa palavra completa para vocês, que eu não tenho tempo hoje para falar tudo. Eu vou explicar para vocês quais são as dimensões. São duas dimensões. A dimensão da matéria e do tempo, em que nós estamos enquanto estamos nessa dimensão aqui, matéria do tempo, vivendo aqui um tempo. E a dimensão da eternidade. Então, primeiro ele fala: João batizou vocês com um elemento dessa dimensão, água. Mas eu vou batizar vocês com o elemento da eternidade. É muito profundo. Eu vou ministrar depois, completo, lá no dia 18 de maio. Se prepara para você vir. E aí ele chega no versículo 6 e fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha o povo como é que andava na alma. Sem o Espírito Santo, você não consegue andar no Espírito. Não tem como você sair do governo da alma sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o ajudador. Ele que vai nos conduzir a sair do governo da alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pergunta para mim, Sara, como é que eu faço para sair do governo da alma e entrar e viver debaixo do governo do Espírito? Eu vou responder para você. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Pergunta, qual é a segunda? A segunda é a seguinte: você precisa permitir que o primeiro dom que o Espírito Santo libera quando ele te batiza, primeiro, flua. Por quê? O primeiro dom é esse que eu vou falar hoje aqui. Porque o Espírito Santo sabia que era esse dom que construiria, que edificaria todos os outros dons. Ele mandou um dom para ser o primeiro, que abre as portas para todos os outros dons virem. Ele é tão lindo, que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, na hora ela já manifesta o primeiro dom, que é o dom, não é o mais importante não, ele é o básico. Poderíamos dizer que a base desse prédio, desse local, desse templo, é a coisa mais importante? Poderíamos, mas eu não sei se é a coisa mais importante. Sem dúvida, ele é o essencial, porque sem a base não dá para construir nem a parede nem o teto. Quem entendeu? Então é a base que proporciona todo o restante. Quem entendeu isso? Se é o mais importante, quem sou eu para afirmar? Mas uma coisa eu te garanto: sem a base, nenhum dos outros vem. E quando ele batizou, ele deu a base. Mas aqui no versículo 6, todo mundo andava na alma. Eles falam assim: então, os que estavam reunidos perguntaram para ele: Senhor, vai ser esse o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus respondeu, versículo 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Traduzindo, não te interessa. O pessoal queria saber coisa assim dessa terra. Jesus estava falando de coisa da eternidade. Ele não está falando de coisa dessa terra. Aí ele fala: não te interessa. O que te interessa é o versículo 8. Ele está falando assim: não te interessa conhecer tempos ou épocas, mas versículo 8: recebereis, fala bem alto, poder. Fala de novo, poder. Ao descer sobre vós o quê? Lê aí.
Quem quer o poder de Deus sobre a tua vida? Preste atenção que são palavras de Jesus. Ele falou, para de se interessar com esses assuntos. Não é isso que eu quero que você interesse. Interessa com o que eu tenho para você. E aí ele fala, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, tem gente que não é testemunha. Tem gente que vive uma vida espiritual de acordo com o testemunho dos outros. Você aceitou Jesus como aceitei Jesus no testemunho de fulano. Ai, que bênção. Agora, e agora? Você vai viver a tua experiência para você também ter um testemunho? Ou você vai passar a sua vida inteira conformado com o testemunho dos outros? Preste atenção agora, preste atenção. Ele fala assim, e aí sereis, depois que você receber o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está falando da gente aqui no Brasil, ó. Até os confins do Brasil, até os confins de São Gonçalo, até os confins do Rio de Janeiro, São Gonçalo e qualquer outro lugar, os confins da terra, é lá no cantinho. Capítulo 2, versículo 1, eu gosto. Esse aqui é o meu favorito. Eu acho que é o meu favorito de toda a Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha para o lado para ver se está todo mundo reunido no mesmo lugar. Olha. Bom, o cenário já é propício. Vamos continuar a leitura para ver se a gente também encaixa com o resto. Vamos lá. De repente. Fala assim, de repente. Pergunta por quê? É porque Deus age de repente. Ele não age na hora que você quer, não marca a hora que você quer, ele marca a hora dele, é de repente, é do jeito dele, não é do nosso. É ele que manda, a gente obedece, é ele que decide, não é a gente que decide. Está no controle dele, não é no nosso. É de repente, porque é ele, não é a gente que programa. Amém? De repente, vírgula. Preste atenção agora que o mistério é profundo. No nível 2 eu vou poder ir mais fundo com você nisso aqui. Eu estou fazendo propaganda, não estou para o povo vir? Estou fazendo ou não estou propaganda? Quem já está com vontade de vir mais? Deixa eu ver. Olha aí, está dando certo. De repente, veio do céu um som. Fala som. Pergunta por quê? No nível 2, vou te explicar. No nível 1, maio, eu vou te explicar. Deus sempre trabalha com som. Todas as coisas foram criadas pelo som que saiu da boca de Deus. Está aí em Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas por meio do som. Ele sempre trabalha com som. Preste atenção nesse mistério agora. De repente veio do céu um som, como de um vento. Não foi um vento, foi um som. Como de um vento impetuoso. Leia. E esse som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Qual foi o primeiro sinal que o Espírito Santo deu? Som, fala alto. Som, preste atenção, porque o Espírito Santo está usando som, porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então ele quer que a gente seja como ele, que a gente produza o quê? Preste atenção agora, versículo 3. E aí o segundo sinal é visível. Apareceram, distribuídas entre eles. Deixa eu ver qual foi a parte do corpo. Mãos como de fogo, é isso? Peraí, olhos como de fogo, é isso? Peraí, não é possível, calma aí. Peraí, Deus, peraí. Mãos como de fogo ia ser chique, umas mãos assim voando. Ou então os olhos, ou talvez até umas pombas reluzentes. Qual foi a parte do corpo escolhida pelo Espírito Santo para manifestar um sinal visível? Pelo amor de Deus, língua? Mas que partezinha feia do corpo. Que partezinha esquisita, melenta, gosmenta. Toda hora ela está molhada, ela nunca está seca. Ou parte estranha do corpo. Quem concorda que é uma parte estranha? Quem concorda? Acho que você não entendeu. Imagina essa cena. Você está aqui agora e de repente começa a aparecer uns linguão vermelho, alaranjado, brilhante em cima de você e de todo mundo. O que tu ia fazer? Não mente não. Eu acho que eu era a primeira a correr. Ia ter gente que ia dizer, é um OVNI. Meu bem, é uma doideira. O Espírito Santo fez aparecer umas línguas. Imagina essa cena, uns linguão vermelho. E começou as línguas as línguas. Será que Deus está querendo falar com a gente sobre som?
Será? Pergunta, será? Vamos ler, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vírgula. Versículo 4. E aí o que aconteceu? Versículo 4. Todos, fala todos, ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo, vírgula, e passaram imediatamente a falar em outras línguas, vírgula, segundo a alma concedia que eles falassem. Segundo a alma. Eu quero que você leia com muita atenção, que aqui vai abrir o teu entendimento no nível profundo agora. E aí eles começaram a falar em outras línguas, segundo a alma. Era isso? Espera aí. Segundo quem concedia? Segundo o Espírito Santo. Obrigada. Concedia a eles que falassem. Fala, Sara, me explica isso. Não fecha a tua Bíblia, por favor, presta atenção agora. Quando você é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar aqui. Aqui. Quando ele te batiza, ele vem morar dentro do teu espírito humano. Esse aqui é o lugar. Quando você se converte, ele te vivifica no teu espírito humano. Deixa eu te explicar o que aconteceu com Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecarem, havia uma ligação entre o espírito e a alma, entre a alma e o corpo. Essa ligação entre a alma e o corpo, imagina como se fosse um fio, só fazendo um exemplo para vocês entenderem. A ligação entre a nossa alma e o nosso corpo nunca foi cortada. Adão e Eva nasceram com essa ligação perfeita. Quando eles pecaram, Deus teve que cortar essa ligação. Porque há uma ligação entre isso e o uso de 100% do cérebro. Em maio eu vou explicar melhor para vocês isso, na ministração de sábado. Quando Deus cortou essa ligação, toda a humanidade passou a nascer. Perdemos 95% da capacidade do uso do cérebro. Passamos a nascer só com 5%. Há uma ligação. Deus sabe o que faz. Porque havia um controle sobre o nosso espírito humano que não era impossível para nós absolutamente nada. Por que Deus cortou? É lógico. Imagina o Bin Laden com 100% do cérebro. Se com 5 ele fez o estrago que ele fez. Quem entendeu? Imagina o Fernandinho Beiramar com 100% do cérebro. Deus sabe o que faz, amém? Só que olha o que houve. Quando Deus cortou isso, toda a humanidade passou a nascer assim, depois de Adão e Eva, com o corpo vivo, a mente, a alma viva, mas com o espírito morto. Aí Jesus falou assim, ó: é necessário nascer de novo. Por quê? Não é da barriga da mãe? Porque toda a humanidade, depois da queda, todo filho de crente nasce assim. Não existe filho de crente que nasce convertido. Vai ter que ter uma experiência com Jesus, de novo nascimento. E aí, todo mundo passou a nascer assim. Corpo vivo, mente viva e espírito morto. E o que é se converter? Pergunta. Se converter é, vou fazer o teatro, vou fazer o papel do Espírito Santo para vocês entenderem. Vamos supor que eu sou aqui o Espírito Santo, aqui está uma pessoa, espírito, alma e corpo daquela pessoa. E o Espírito Santo vem, na medida que a pessoa se abre, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a nada, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Na medida que a pessoa se abre, ele toca e vivifica aquela pessoa. A pessoa nasce de novo. Quando você nasce de novo, acontece uma coisa muito doida. Aquele fio que foi cortado, o Espírito Santo tem um controle sobre ele. Aí ele descarrega com o fio, ele pega a pontinha assim, ó, que ficou encolhida aqui, mirrada. Ele libera para lá. E aí quando você nasce de novo, você sente uma vontade de chorar. Só que você não sabe por que você está chorando. Pergunta, por que eu não sei? Porque aquele choro não nasceu na alma, nasceu no teu espírito. E tudo que nasce no teu espírito você não controla. Você só sabe que está com a vontade de chorar. Mas por quê? Eu também não sei por que eu estou chorando. Eu sei que eu estou com a vontade de chorar. Antes de Deus cortar isso, a gente tinha controle e consciência do espírito humano. Depois que ele cortou, a gente não tem mais consciência. Por exemplo, você entrou num ambiente, até ímpio já sentiu isso. Você entrou num ambiente carregado.
sentiu mal naquele ambiente pesado. Aí alguém te pergunta, o que você tem? O que você está sentindo? Aí você, com a tua alma, fala assim, não sei. Mas você sabe te dizer que tem alguma coisa errada. Você não sabe dizer o que é. Quem está entendendo isso? Nós não temos controle do nosso espírito humano. Quando o Espírito Santo toca, nós somos vivificados, nascemos de novo. Mas não significa que a gente recebeu o batismo. Tem pessoas que são vivificadas hoje e são batizadas daqui a 6 meses. Ou daqui a 2 anos, que nem eu. Eu nasci de novo em outubro de 97. Só fui batizada com o Espírito Santo dia 4 de janeiro de 2000. Sara, por quê? Não me pergunta porque eu não tenho resposta para tudo. Existem mistérios. Óbvio, muitas vezes a pessoa tem vergonha. Muitas vezes a pessoa tem medo. O Espírito Santo não vai obrigar. O Espírito Santo não quer ser rejeitado, amém? Às vezes a casa está muito suja. Você gosta de morar num quarto sujo, dormir num quarto sujo? Você dormiria numa cama cheia de barata? Você deitaria a tua cabeça num travesseiro que alguém pisou o sapato assim da rua? Então por que o Espírito Santo é obrigado a morar em casa suja? Às vezes ele vai promover primeiro uma limpeza para depois morar. São muitos mistérios, quem está entendendo? Mas eu já vi pessoas que aceitaram Jesus, foram vivificadas e na mesma hora o Espírito batizou. Qual é o motivo? Mistério. Às vezes o Espírito encontrou condições, a pessoa teve fé o suficiente, para ele não há nada impossível. Amém? Mas eu posso testemunhar que nem sempre a pessoa é batizada na hora. Eu só fui batizado 2 anos depois, porque penso numa casa suja que eu era. Mas o Espírito começou a mudar a minha história, e um belo dia eu fui batizada. E no dia que eu fui batizada, eu tinha tanto preconceito com a oração em línguas, que as mulheres da minha igreja imitavam, não é que elas imitavam, elas oravam em línguas igual a minha pastora. Então a minha pastora, Ludmila, ela orava em línguas assim naquela época, né? Muito, orava assim, chore, chore, cantarava, chore, chore. Aí as discípulas todas atrás, chore, chore, tudo chore. Aí eu pensava, eu que não quero imitar, eu tinha preconceito. Tinha até um filhinho de uma das discípulas que ia, chore, chore, atrás. Aí eu falei, eu não vou imitar. E eu falei para Jesus, Jesus, eu creio na tua palavra, mas eu não vou imitar a pastora orando em línguas. Se o Senhor quiser me batizar, me batiza de um jeito que eu não duvide. Para que eu fui pedir isso? Quando ele me batizou, minha boca começou a mexer sozinha. E aí meus beiços mexiam, as lágrimas desciam. Aí eu peguei meus beiços e segurei. Não adiantava. Eu segurava os beiços, mexia, chorando, e falava, para, Senhor, eu creio, eu já entendi. Nem todo mundo é assim. Pergunta, como é geralmente? Geralmente vem uma vontade de produzir um som. E tem gente que prende. Nem sempre você vai orar em línguas igual o teu irmão do lado. Às vezes virá um gemido inexprimível. Você já viu gente orando em línguas assim, ó? É língua? Você está achando que não é? Tem gente que pensa, pastor, que oração em língua é assim, ó. Recamanaia, choremanaia, siri canta lá na praia, ripa lá para trás. Pensa que tem que ser de um jeito. Vocês não estão entendendo ainda. Não importa a sílaba. Eu lembrei da história do cara, que o pastor dele orava em língua muito feio. E ele tinha tanto preconceito, mais do que eu. Porque o pastor dele orava assim, no agudo. Aí ele, vendo o pastor orar biribiri, ele falou, eu não vou querer esse negócio. Orar biribiri, mas que mico. Que horror. Pois é, Jesus merece que a gente pague todos os micos por ele, sabia? Porque ninguém pagou o mico que ele pagou por mim e por você na cruz. Agora preste atenção no que aconteceu. O cara duvidava e falava, eu que não quero isso. Um belo dia ele saiu do Brasil para fazer um trabalho. Fora do Brasil ele era, acho que mexia com uma coisa de engenharia. Não me lembro exatamente a história, uma coisa desse tipo. E ele foi trabalhar fora do Brasil e no final de semana ele foi numa igreja que só tinha gringo, ele não conhecia ninguém. Chegou lá num culto só gringo. O pastor americano lá na frente começou a orar em línguas. E ele lá no fundo, o pastor começou a orar em língua lá na frente.
Aí o Espírito Santo pegou ele lá atrás e falou: eu faço do jeito que eu quiser. E ele foi batizado. Por quê? Não interessa se é biribiri, se é boroboró, se é buruburu, se é siricanta lá na praia, se é ripa lá para trás. Por quê? Pergunte para mim por quê. Porque a oração em línguas não é uma prática da nossa alma. Na verdade, só precisa sair um som. Pergunte por quê. Porque enquanto você ora em línguas, preste atenção agora. Enquanto você ora em línguas, sai um som, uma onda sonora da tua boca. Não interessa se é laramaná, areca, maná, não interessa. Pode ser um gemido dentro da onda sonora. Tem um código que os demônios não conseguem abrir, os anjos não conseguem abrir. E esse código sobe para a dimensão da eternidade. Preste atenção. E só Deus abre o código. Olha para você entender o que é oração em línguas. O Espírito vem morar em você, e em você ele começa a orar em código secreto com o Pai, falar com o Pai a seu respeito, de um jeito que os demônios não conseguem abrir, os anjos não podem entender. Sara, por que quando eu oro em línguas eu não entendo nada do que eu estou falando? Sara, por quê? Pergunta por quê? Porque se você entendesse, você estragava a oração. Se você entendesse, você ia atrapalhar todo o processo de Deus. Porque a tua alminha abençoada, a minha também é a mesma coisa. Ela ia começar a dar palpite. Na prática, irmãos, sair do governo da alma e entrar no governo do Espírito é literalmente parar de viver segundo o que a gente pensa, quer, tem vontade, acha, segundo nossos sentimentos, para viver segundo aquilo que Deus diz. Mas para eu conseguir isso, o Espírito Santo tem que fazer uma mudança em mim. E eu preciso fortalecer essa parte da minha vida. E a arma que Ele me mandou, a primeira, é o primeiro dom, o dom da oração em línguas. Sabe o que é que Satanás tem feito com as igrejas avivadas? Ele tem feito o seguinte, tem colocado um engano na cabeça das pessoas. Qual é o engano, Sara? O engano é de que a oração em línguas seja algo que você só pode fazer na hora que você está no mover do reteté. Você está enganado. Existem 4 formas da oração em línguas operar, e eu vou citar rapidamente as referências. 4 formas diferentes de você orar em línguas. A primeira dessas 4 formas é uma oração que não depende do mover. Ela depende de você ter sido batizado. Fui batizado? Foi batizado? Foi batizado. Ok, eu fui, Sara. Agora, você pode abrir a boca para orar em línguas. Nessa primeira forma de oração, que eu vou te dizer o versículo, tá? Você pode orar a hora que você quiser, o quanto tempo você quiser. Você está no ônibus, indo para o teu trabalho, você leva 2 horas, você vai orando baixinho. Em pensamento, o pensamento não funciona, tem que sair um som. Pode ser baixinho, pode ser sussurrado, pode. No mundo espiritual não tem volume, funciona. Saiu a onda sonora, está funcionando. Mas em pensamento, não está funcionando. Tem que sair um som da tua boca, quem entendeu? Som. Aí você está lá dentro do ônibus. Vamos pensar que você está cantando uma música. Baixinho. Eu oro em línguas praticamente o tempo todo. Por quê? Porque eu entendi que eu posso ativar essa arma a hora que eu quiser. Não é uma prática da alma. Não tem que estar envolvida nessa prática o sentimento, a vontade. Pelo contrário, é justamente quando eu não estou com vontade de orar em línguas que eu vou mostrar se o Espírito está no governo. Por quê? Eu não estou com vontade. Cala a boca, alma. Quem manda aqui não é você. Submeta ao Espírito Santo. Chacatalarabaxa. Mas eu não estou com vontade nenhuma, não estou sentindo nada. Não interessa. Você não tem que sentir para orar. Espera você ter vontade para orar. Você vai ver o que vai te acontecer. Fica esperando vontade aparecer. Você não vai orar nunca. Submete a tua alma ao Espírito. A palavra já te disse. Efésios 6 fala, no versículo 18, que a armadura termina orando em todo tempo no Espírito. Não existe outro jeito de orar no Espírito que não seja em línguas, porque todas as outras formas de oração em português são com a alma, igreja. Então você quer orar no Espírito? Mas não estou sentindo vontade, problema da minha vontade, ela vai se submeter. Eu creio, eu não ando segundo o que eu sinto.
mas eu não estou sentindo nada. E daí, não interessa, não tenho que sentir nada. Eu creio. E continuo. De repente. Já tive muitas experiências sobrenaturais. De repente, no meio daquela oração, pode acontecer de começar a mover das outras 3 formas de oração em línguas. A primeira, o versículo, respaldo. Qual é o nome da primeira forma de oração em línguas? Oração em línguas para a tua edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Oração em línguas para a tua edificação. É uma forma de oração em línguas que não depende do mover. Você pode estar na fila do banco. Por quê? Porque eu estou entregando ao Espírito Santo a intercessão da minha vida. Ele está orando por mim, enquanto eu estou aqui 40 minutos na fila do banco. O Espírito está orando os mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: quem ora em outras línguas, não fala a si mesmo, não fala aos homens. Não está falando em português, fala com Deus, porque em Espírito fala mistérios. Essa é a primeira forma. Segunda forma de oração em línguas. E terceira e quarta. Essas 3, essas são diferentes. São as 3 formas que o Espírito te pega no reteté. Quem gosta de cair no reteté do Espírito Santo? Primeira forma que o Espírito te pega no reteté é a oração em línguas como um sinal para os incrédulos. Está aqui em Atos capítulo 2, versículos 6, 7 em diante. Como é que é essa forma de oração em línguas? É uma pessoa que nunca estudou inglês. Quando a pessoa vai fazer uma aula de inglês, um curso de inglês, ela se matricula lá no curso, presta atenção. Aonde é, vou te dar a dica, aonde é que a gente aprende aquela matéria? Quando a pessoa se matricula numa faculdade para aprender a administração de empresa, aonde ele aprende a matéria? Aquilo é desenvolvido na alma. Olha a dica que eu vou te dar agora. Ministério. Não adianta só fazer teologia, porque não é desenvolvido na alma. Ministério é dado no Espírito. Já viu gente que nunca estudou teologia e tem ministério? E gente que fez todos os cursos teológicos, bacharel, blá, 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 e não tem ministério, você já viu? Pois é, porque não adianta, não é na alma que acontece, é no Espírito. Você vai fazer curso de inglês, chega lá no curso, a professora começa a te ensinar, the book is on the table. Aí você aprendeu, the book is on the table, em inglês. No teu HD mental, na tua memória, está aqui gravado o diálogo, o vocabulário em inglês. Quando a gente leu ali o versículo, e aí todos passaram a falar em outras línguas, segundo quem concedia? Não era a alma. Essa forma de oração em línguas é o seguinte: as pessoas nunca estudaram para saber aquele idioma, e de repente começavam, e o Espírito traduzia para o cara que fala inglês em inglês. Eu já vi histórias fantásticas. Uma vez eu escutei uma história, o pastor Cirilo me contou, que ele estava em algum local fora do Brasil, tinha um casal, não sei se era Alemanha, se era Rússia, não me lembro agora, ou era Suíça, um lugar assim. E de repente ele começou a orar em línguas, e o casal começou a chorar, porque enquanto ele orava em línguas, o casal começou a ouvir ele falar na língua deles, pregando sobre Jesus. Já ouvi uma história de um pastor em São Paulo, que um senhor estava passando na porta da igreja, e aquele homem estava pregando, e de repente começou a orar em línguas. E aquele senhor passando na porta, ele era de uma aldeia na cidade dele, onde falava-se um dialeto na cidade. E de repente ele passando na porta, ele escutou o pastor orando no dialeto da cidade dele, que era extinto o dialeto, já não existia mais. E aí ele entrou, porque ele falou, quem é que sabe o meu dialeto da minha infância? Sentou e escutou o culto inteiro, se converteu, e depois ele foi falar com o pastor. Com onde você aprendeu a falar nesse dialeto? O pastor falou, que dialeto? Eu não estou sabendo do que você está falando. Quem entendeu? Oração em línguas como um sinal para os incrédulos, ou seja, não é poder da mente, não é assim, ó, Senhor, me usa agora para falar alemão, você não tem poder sobre isso, você não decide a hora que isso acontece, Ele decide, Ele te usa quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, não está no teu controle. Quem entendeu? Dessas 3 que Deus te pega no reteté, outra, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, oração em línguas com interpretação.
para a edificação da igreja. Quem está entendendo? Como é que opera essa oração em línguas? É igual a essa. Você não controla. O Espírito traduz, ou para você ou para alguém. De repente você começa a orar em língua. E o Espírito traduz. Cuidado. Eu já vi pessoas que, em busca de holofotes e de atenção, falsificaram traduções e produziram na alma uma tradução para agradar alguém. Sabe, eu às vezes falo isso para as pessoas. Se chegar um artista famoso aqui dentro e sentar, é capaz de aparecer 20 profetas para entregar mistério. Mas se chegar um mendigo, vai aparecer um? Será que um profeta vai aparecer para profetizar para o mendigo? Cuidado, que tem um monte de crente vivendo uma vida na alma e profetizando na alma. E profecia da alma é feitiçaria. É feitiçaria. É manipular o nome de Jesus para benefício de uma pessoa. Temor de Deus tem que invadir o coração da igreja. Quem está entendendo? Cuidado, gente, não vamos brincar com esse assunto. Quando Deus traduz, Ele não traduz de acordo com o que a pessoa quer ouvir, não. Ele traduz o que Ele quer dizer. E acabou. Uma vez eu estava numa igreja no interior de uma cidade, e de repente Deus me tomou, puf! Eu nem vi que Ele me tomou. Eu só sei que eu e traduzi. Assim diz o Senhor, o prefeito da cidade vai se converter. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Quando eu fiz o apelo, na frente veio um prefeito vestido à paisana, disfarçado, e o pastor começou a chorar e me segurou. O prefeito está ali. Eu falei, eu lá ia saber. Quem está entendendo, diga amém. Quarta e última forma de oração em línguas. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 8. Como é o nome dessa última forma de oração em línguas, para a gente orar? Como é o nome? Oração em línguas com gemidos intercessórios do Espírito. Ai, que coisa maravilhosa. Sara, como é que funciona essa oração em línguas? É o seguinte, você está andando na rua, distraidamente, de repente o Espírito Santo põe na tua boca um disparo de oração em línguas. Você já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? De repente você começar a orar em língua do nada. Eu já tive várias vezes. Você não entende que maluquice. Nunca reprima. Porque você não pode imaginar o que está acontecendo. O Espírito está te usando como boca dele naquele lugar para liberar alguma ordem para os anjos. Porque só o Espírito pode abrir o código para os anjos, traduzindo para eles, se ele quiser traduzir. Então, por exemplo, estou andando na rua, mas eu não sei que naquela esquina ali tem um laço do diabo, um espírito de morte para fazer um acidente com alguém. Só que, jesucidentemente, eu estou passando naquela hora. E o Espírito diz, eu vou te usar para impedir uma desgraça. E aí eu estou andando, de repente... E aí da minha boca sai um som e os anjos ouvem a ordem. Amarra o espírito da morte. E eu nem sei o que está acontecendo. Só que eu fui instrumento naquele momento. Quem entendeu? Por que eu deixei essa última forma por último? Porque essa última forma tem a ver com a primeira, que você ora a hora que quiser. A hora que você quiser orar em línguas. Por exemplo, se eu estiver fazendo serviço doméstico, se eu estiver lavando uma louça, eu estou orando em línguas. Se eu estiver varrendo minha casa, eu estou orando em línguas. Porque todo o tempo que eu tenho para me dedicar ao Espírito interceder por mim, é a única oração 100% segura. Pergunta por quê? Porque ele ora segundo a vontade dele. A oração é 100% na vontade dele, 100% ouvida por ele, 100% atendida. Vamos ler, versículo 27, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Pergunta, qual é a nossa fraqueza? Preste atenção. O diabo é um inimigo despojado. O que significa despojado? Ele não tem armas. Se ele não tem armas, ele não tem mais armas. Se ele não tem mais, quais são as armas que ele vai usar contra mim, contra você? As nossas fraquezas. Qual é a nossa maior fraqueza? Pergunte qual. Deixa eu te falar qual é a nossa maior fraqueza. Está aqui, ó. Somos espírito, possuímos uma alma, moramos aonde? Você lembra que eu te expliquei que o fio que liga o corpo e a alma nunca foi cortado? Quem lembra? Quem está ligado? Deixa eu ver. Quem está ligado? Deixa eu ver. Só isso levantou a mão? Peraí, quem estava ligado? Quem entendeu? Bastante gente. Presta atenção agora. Esses dois juntos são uma equipe que nunca se separou.
Na Bíblia tem um nome para essa equipe. O corpo e a alma junto formam uma equipe chamada carne. E a Bíblia fala que a carne milita contra quem? Qual é a nossa maior fraqueza? A nossa carne. Então presta atenção no versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Vou fazer o teatro. Enquanto você lê, olha aqui, ó. O Espírito dentro de você, morou em você, batizou você, ó. Ele te assiste, olha aqui o Espírito te assistindo. Olha aqui, igreja, olha aqui. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa Olha aqui a fraqueza. E aí ele continua, lê. Por que ele nos assiste? Porque não sabemos orar como convém. Traduz, Sara. Não sabemos orar da forma certa. Por quê, Sara? Porque oramos com a alma e com a carne. Vamos supor, eu sou uma mulher solteira, tenho 39 anos. Aí aparece para mim um irmão, 40 anos, meu número, alto, louro, sobrancelha loura, pescoção, boca fina, nariz grande, meu estilo, perna fina, é meu estilo, maravilhoso, inteligente, crente. Aí esse irmão chega para mim e diz: Sara, Deus me revelou que você é a minha. Aí a minha carne olha para aquele material, aquele filé mignon. Você acha que a minha carne faz o quê? Não. Tantos anos em abstinência que eu tenho. Eu olho para aquele monumento, para aquele Thor, eu penso o quê? É de Deus. Essa é a resposta da minha carne. Mas se ele for um laço e um clone da minha bênção, que a minha bênção é original, ele é o clone. O diabo, ele não brinca em serviço não, tá? E se eu tiver errada? E se for um laço? Eu não confio em mim. Maldito o homem que confia no homem. Eu confio no Senhor. Eu não confio na minha alma, nem na minha carne. Eu confio no Senhor. O que eu vou fazer? A minha alma eu vou orar. Senhor, se for o meu, eu recebo. Aleluia, estou orando com a alma. Mas eu vou orar em línguas. Porque se ele for a minha bênção, enquanto eu orar, o Espírito vai no Pai, abre o código e fala: Pai. Se ele for o meu, ele fala: Pai, dá os sinais, abre as portas, confirma. E se ele for laço, enquanto eu oro em línguas, o Espírito Santo fala assim: Pai, fecha a porta, tira ele da vida dela, abre os olhos dela. Quem está entendendo? Olha como isso é sério. Por que o diabo não quer que você ore em línguas? Tem gente crente aqui que só ora no final do louvor. No último louvor que a pastora estava ministrando, aí a pessoa começou: só ora assim no mover, na emoção, pura vida na alma, alma pura, crente almático. Quando você anda no Espírito, você vai se arrumar para vir para o culto orando em línguas. Tomando banho, porque, meu bem, não é só na minha casa, não. A gente começa a se arrumar para ir para o culto, some a escova, some a meia calça, some o sapato, um pé de sapato desaparece. Guerra para você vir. Quem também vê isso dentro de casa acontecer? Some tudo. Começa a briga, toca o telefone, toca o interfone, toca isso, toca aquilo. Quem já viu isso também acontecer? Por quê? Porque para você não vir, se você quer ser um guerreiro de Deus, você precisa entender a arma que Ele te deu. É uma oração que ninguém pode te parar. O diabo odeia a oração em línguas, porque se você orar em línguas, ele não pode entender o que Deus está orando para você. Ele não quer que você ore. Você precisa vir orando em línguas. Você precisa ir para o teu trabalho. Menino, mas eu não estou sentindo nada. Problema da minha alma. Vou continuar porque eu creio. Mas não está acontecendo nada. Pois é, meus olhos não estão vendo, mas eu creio. E você vai viver coisas sobrenaturais. Porque olha o que acontece. Também o Espírito, dentro de nós, ele assiste a nossa fraqueza. Por que ele assiste? Porque não sabemos orar como? Continua lendo, versículo 26. Mas o mesmo Espírito intercede, quer dizer, ora por nós sobremaneira com o quê? É carioca essa parte, ó. Gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. Meu bem, faz um gemidinho inexprimível aí para mim. Outro dia eu fui fazer um gemido inexprimível, alguém gritou assim, é aquela idioma baleiês, que é um desenho do Procurando Nemo, na hora que eu estava orando em baleiês. Vamos lá. Um gemido inexprimível. Faz um gemido para mim. Está todo mundo igual. O gemido inexprimível é uma coisa muito doida. Ele diz o seguinte, e o Espírito pode interceder por mim e por você. Ele que intercede com gemido. Versículo 27. E aquele que sonda o quê? Pergunta para mim, Sara. O que é coração na Bíblia? Na Bíblia, a palavra coração geralmente está falando da alma. Já viu? Provérbios 4:23 fala assim, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, que é dele que procedem as fontes da tua vida. O que significa? Traduzindo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua vontade, guarda a tua alma, guarda o teu querer. Não fica olhando para porcaria, não fica vendo filme pornográfico, filme de sensualidade, Crepúsculo, esses negócios. Outro lá, Jogos Mortais. Tem crente que vê filme de terror. Novela! Lê revista que não presta, livro que não presta. Tem crente que leu todos os livros do Harry Potter, que é tudo dessa grossura, não leu uma vez a Bíblia inteira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha só, sobre tudo que se deve proteger, guardar, tem um capítulo inteiro no livro de Defraudação sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, protege, guarda, proteger, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque é da tua alma que vai sair todas as suas vontades, todas as atitudes, tudo que você recebe vai gerar em você vontade, e vontade gera atitude. Quem vê muito filme de romance, a mulher solteira vai ver filme de romance, aí fica vendo aquele homem abraçando aquela mulher, beijando, aí ela fica... Eu não sou burra? Não vou mesmo, meu bem. Para que eu vou desenvolver em mim uma vontade se eu não tenho um marido para dormir comigo? É ruim, hein? Jesus me curou, mas não me abestalhou. Não vou mesmo. Então, a Bíblia fala da alma quando ela fala de coração. Aí ela diz assim, versículo 27, e aquele que está dentro de você, ele sonda os corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe o que Deus pensa sobre você, porque ele é um com ele. E aí é segundo a vontade de quem que ele ora por você? Lê. Segundo a vontade de Deus, que ele intercede por quem? Quem são os santos do Senhor? Levanta o braço, deixa eu ver os santos. Presta atenção agora, traduzindo. E então, você foi batizado com o Espírito Santo, está orando em línguas. E aquele que sonda a tua alma, perscruta as profundezas de Deus, perscruta as profundezas da alma. Ele vê o teu sonho, teu desejo, e ele vai ver se o teu desejo está em concordância com a vontade de Deus para a tua vida. Se aquilo está desalinhado, ele começa a orar, a interceder para tirar isso de você. E se aquilo está alinhado, começa a agradar-te do Senhor, e ele começa a satisfazer o desejo do teu coração. Quando você ora em línguas, acontece uma coisa sobrenatural. Você começa tanto a interceder sem saber, como de repente você está orando em língua assim, sem sentir nada. De repente, esse momento você estava orando sem sentir nada. O Espírito Santo começou a orar por uma das áreas da sua vida que você tem lutado. Você nem imagina. Naquele momento de manhã que você está se arrumando para sair para o teu trabalho, enquanto você orava por 1 hora em línguas, o Espírito orou por um escape durante o teu dia, por uma coisa que o inimigo queria fazer com você, por um momento de luta que você ia passar. E aí de repente o dia começa, lá no final do dia vem aquela circunstância, te pega de surpresa, e na hora que aquela circunstância vem contra você, o Espírito Santo já orou de manhã por você naquele momento. Imagina enquanto você está orando em línguas, pega o carregador do celular, acabou a bateria, você conecta, começa a carregar, começa a descer os downloads do céu, os arquivos começam a ser baixados, e começa a ficar tudo armazenado aqui, e de repente durante o dia, o Espírito abre o arquivo, pá, na tua mente, e você faz assim, ó, uma situação apareceu, você faz assim, ó, o que eu faço? E de repente ele descarrega, e você faz assim, já sei o que eu vou fazer. Só que você para e pensa, mas eu não sou tão inteligente assim. Essa ideia foi de Deus. Porque nós temos a mente de quem?
Eu recebi o livro Defraudação assim. Eu estava lavando a louça. Aqui está o meu corpo. Lá em Belo Horizonte, em 2005, quando eu morei 4 anos em Belo Horizonte, eu estava lá, em 2005, lavando louça e orando em línguas. A minha boca estava permitindo que o som viesse e saísse. E aqui na minha alma eu estava pensando na coisa mais da terra que existe. Pergunta qual? É a coisa mais da terra que existe. Pagar conta. Existe alguma coisa mais da terra do que pagar conta? Não existe. Então eu estava pensando na conta que vencia. Aí eu estava, e a conta na minha cabeça, aquela conta que vence hoje. Enquanto eu orava em línguas, eu pensava na... E aí? E o Espírito ativado. De repente, a conta estava aqui, ó, na minha cabeça, ó. Tem que pagar aquela conta. Mas eu orava em línguas. Não tem nada a ver com pensamento. Eu posso estar pensando na coisa da terra. Oração em línguas não é uma prática da alma. Só que no meio daquela oração intercessória, o Espírito começou a ativar uma das 3 que ele toma. De repente, gente, baixou o arquivo do livro inteiro. E aqui o pensamento da conta foi sobrenatural. Eu já tive várias vezes isso. Essa é uma das experiências mais fantásticas que eu já tive. Estou te relatando. Eu vou fazer aqui. O pensamento do livro fez assim, ó. Empurrou a conta. E tomou o meu pensamento. Eu estava lavando a louça, assim, ó. Pensando na conta. De repente eu fiz assim, ó, gente. Sequei a mão. Deus está falando comigo. Sentei, peguei o caderno e escrevi o livro inteiro numa sentada, sem nem piscar. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente comecei a escrever o que eu estava ouvindo. É sobrenatural. E eu fui corrigir o livro. Foi o primeiro livro que eu lancei. Eu chorava. Que eu não lembrava que eu tinha escrito aqui. Tem coisa que eu nem lembro. O diabo imita o céu. Até na psicografia do espiritismo ele imita o céu. Você já viu? A psicografia, meu filho, isso tudo nasceu no céu. Deus é que dá. Então, se você continuar vivendo no governo da tua alma, sabe o que vai te acontecer? Só vai vir ao culto quando quer. Só vai fazer o que quer. E aí, meu bem, é onde surgem todas as escolhas malignas e todas as ciladas de Satanás. E aí, como você não vai ter o governo do Espírito, o que vai acontecer com você? Vai fazer a escolha da tua carne. Mas se você quer, decide hoje viver, e já tem o Espírito Santo, você vai poder ativar isso hoje. E se você ainda não tem o Espírito Santo, você vai poder receber o Espírito Santo hoje. Pergunta por quê? Porque Ele quer te batizar. Ele quer. Quem é que vai impedir? Se Ele quer, quem pode impedir? Fique de pé no teu lugar. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Sara, eu já oro em línguas. Já? Então vamos na prática agora. Fique de pé e comece a orar em línguas. Vou soltar uma música, eu queria pedir para o irmão do som. Vou soltar a música baixinho, irmão do som, por favor, fica de olho em mim. Não sei se é ali na mesa de som, é ali? Eu queria que você ficasse de olho em mim, que eu vou fazer assim para você no volume. Quando estiver pronto o volume daí para cá, aí você recebe também de Deus, amém? E aí eu controlo daqui, eu controlo o volume daqui. Feche os teus olhos agora. Comece a orar em línguas. Você que já é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Assim mesmo, vamos praticar. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você vai poder receber agora. Soltei a função já. Tá bom o volume. Feche os teus olhos. Vamos orar agora por quem ainda não recebeu o Espírito Santo, para que você possa receber não só o Senhor para morar em você, como você possa receber essa arma poderosa. Feche os teus olhos. Porque se você ficar de olho aberto, a tua alma te distrai. Tua alma vai te roubar. Você que já é batizado com o Espírito Santo, abre tua boca, para de tirar foto, gente. Se desliga da terra agora, entra no céu agora, entra no mover do Espírito agora. Não vai adiantar nada eu ter vindo aqui hoje, se você não receber o que eu tenho para liberar sobre você. Isso salvou a minha vida.
Se eu não tivesse aprendido a sair da alma, eu hoje teria um ministério morto. Ministério morto é ministério que emociona, mas não produz mudança real. Eu quero um ministério vivo que produza mudança real. Não adianta emocionar o povo se o povo continuar do mesmo jeito que está. Não presta esse tipo de ministério. Você precisa receber o Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo precisa abrir tua boca e praticar o que você aprendeu hoje. Abre tua boca, fecha os teus olhos, se desliga de quem está aqui na tua frente. O povo do mundo volta às 4 da manhã para casa depois de um forrozão. Nós já estamos quase encerrando. Fecha os teus olhos. Eu te garanto que você vai voltar mais cedo do que quando você era do mundo. Fecha os olhos agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, fecha os teus olhos e começa a falar com Ele.